Gente, ó, caiu o vídeo, mas acho que foi bom que o doutor Alisson não estava conseguindo entrar. Nós vamos falar sobre dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, todas as dores articulares, tá? Tá entrando o pessoal novamente aí, tinha já um monte de gente, tinha cento e poucas pessoas nos seguindo, né? O doutor Alisson não estava conseguindo entrar, eu achei melhor derrubar a live e começar novamente. O doutor Alisson é médico, ortopedista, especialista em dor. Ele vai falar sobre dores articulares, artrite, artrose, reumatismo, dor na coluna, dor no joelho, fibromialgia, todas as dores, né? E eu estava falando também da importância da alimentação. Nós temos grupos de alimentos que pioram as dores. Não só as dores, mas piora a nossa saúde. Os alimentos industrializados, refrigerantes, suco de caixinha, suco industrializados, aliás, fruta. Só no seu limão, a gente deveria consumir a fruta, é muito melhor do que o suco. Porque o suco geralmente coa e você perde as fibras. Então, consumir a fruta é muito melhor do que suco, né? Deixa para tomar só suco de limão. Os restos das frutas, o que puder, lógico, tem umas frutas que não tem. O maracujá, que é para fazer suco, né? A cerola, mas as frutas que podemos consumir, ela in natura é muito melhor. Porque o suco industrializado é o pior. Refrigerante, pelo amor de Deus. Tempero industrializados, os derivados da farinha de trigo branca, pão, bolo, macarrão, frituras, gorduras que saturam, alimentos industrializados processados, em geral, é péssimo para a saúde, né? E nós temos dois grupos de alimentos: o alimento que faz bem para a nossa saúde, que são os alimentos que agem como anti-inflamatório, né? Que é açafrão, frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, né? Gengibre, que é maravilhoso, açafrão usa e abusa, louro, que é um anti-inflamatório natural maravilhoso, castanhas, e tem as gorduras boas também, óleo de o abacate, que tem um óleo maravilhoso, as castanhas, né? Tudo isso a nosso favor. Deixa eu. Acho que o doutor Alisson agora já consigo entrar. Deixa eu ver aqui para o nosso bate-papo, só um momentinho. Tá aqui. Agora eu acho que vai dar certo. Calma, calma, tranquilidade, que a gente chega lá. Ô, Ô, meu meu amigo, amigo! Que bom você estar aqui tá me novamente. escutando, André? Tô te O escutando som tá super bem. beleza, Tá a visão ótimo. tá tudo tranquilo, tá ótimo. Tranquilo, Rapaz, tô com tranquilo. dificuldade de poder entrar, rapaz. Boa noite. Boa noite, obrigado, viu, por você Eu estar aqui mais agradeço. uma vez. Eu agradeço mais uma vez. Agradeço aos amigos que estão aí, a todo o público que está participando com a gente de mais uma live aí. Vamos lá, tô aqui à disposição, André. Doutor, ninguém merece ficar com dor, né, doutor? Ninguém merece, isso é verdade. Não tenha dúvida Não nenhuma. é? Ainda mais nessa época Porque agora, né? No frio. é, no frio parece que ela piora, não piora, doutor? Rapaz, tem o que a gente percebe realmente é um aumento das queixas de dores, não só musculares, mas as dores articulares, visto já comentando várias coisas, inclusive em relação à alimentação. Então, não tenha dúvida, esse é um período um período frio que a gente percebe um aumento, sim, das queixas de dores articulares, dores musculares, as tendinites, as fibromialgia, etc, né? Isso tem aumentado, a gente percebe nesse período, sim, um aumento. Não quer dizer que seja uma causa, tá? Mas que sim, que os pacientes têm um aumento da queixa nesse período. Eu vou até explicar um pouquinho para vocês aí. Doutor, realmente, geralmente as pessoas têm muito mais queixa na época do frio de chuva, né? Principalmente as dores articulares, artrite, artrose, reumatismo. A fibromialgia também, ela piora muito, né, doutor?
Então, né? Nesse momento, né? isso, a fibromialgia é semelhante à artrite reumatoide, a própria é, quem tem artrose, joelho, tal. Existem algumas doenças que elas são, como vamos dizer assim, inflamatórias. Ela tem um conceito de inflamatório porque elas são, não é específico ali daquela articulação, não é uma patologia, ou seja, uma doença daquele do joelho, como por exemplo uma artrose, mas uma artrite, por exemplo, é uma doença sistêmica e ela é uma doença inflamatória. Então, quando a gente tem o paciente num quadro inflamatório, você falou muito bem em relação aí aos alimentos, tal. Existem alimentos que eles são pró-inflamatórios e tem alimentos que eles são anti-inflamatórios, que seria o ideal a gente estar consumindo eles para evitar esse processo inflamatório sistêmico do nosso organismo. Tem pacientes que já têm uma predisposição, já tem um fator genético que ele desenvolveu já essa patologia. E por que no frio, de repente, piora esse quadro? Existem, né, alguns artigos na literatura que falam em relação a quando está no frio, nós temos uma diminuição da temperatura e tempos chuvosos, etc. Nós temos um aumento na umidade, né, do ar. Então, isso favorece que, por exemplo, nas articulações, a gente tem uma maior viscosidade, ou seja, uma diminuição da viscosidade do líquido articular. Por fator, muitas das vezes, o frio ele faz uma vasoconstrição, então a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo corpórea, e essa diminuição do fluxo sanguíneo diminui células, até mesmo diminui o metabolismo nessas regiões, e isso faz com que tenha um aumento da dor, tá? Doutor, você deve ter lembrado assim dos seus avós, né? Da sua mãe. Fala, olha, menino, você está com dor, você está gripado, você está com rinite, não sai no vento, não. Né? E a gente achava até graça. E tem muito a ver, né, doutor? Exato. Não, e às vezes quando A sabedoria popular, né? E tem muito a ver, né? E quando, a gente, Piora e mesmo. quando a gente desobedecia, realmente vinha dor. Falava, caramba, parece É. que o que aconteceu que fez, né? Então, assim, isso influencia, sim, por conta justamente desses fatores que eu mencionei. O principal fator é esse, a gente tem, quando tem uma diminuição da temperatura, essa vasoconstrição, ela faz com que tenha essa diminuição do fluxo. E no nosso sistema sanguíneo, nós temos células que auxiliam, né, substâncias que auxiliam no processo inflamatório. Ou seja, é um metabolismo, né? E esse metabolismo, com essa deficiência, com essa diminuição do fluxo sanguíneo, ela vai piorar o fator inflamatório, ou seja, pró-inflamatório. Então, aumentando as células inflamatórias, causando dor. Principalmente aqueles pacientes que têm, por exemplo, a artrose. A artrose, por exemplo, ela é uma destruição da cartilagem. Ela é um fator físico que acontece ali no joelho, no ombro, principalmente o joelho e quadril, né? Mas pode acometer qualquer articulação. Por exemplo, eu estou com uma paciente que ela está com o dedão lá no pé, com uma baita de uma artrose, aonde ela tem a principal dor dela, sabe? Então, o que acontece? A artrose em si é um processo, um ciclo vicioso, em que uma das fases desse ciclo é a inflamação. Então, tem paciente que tem artrose, que ele vai estar num período legal, tranquilo, sem dor. E muitas vezes até com a deformidade naquela articulação, mas não tem dor. Vai ter momentos que ele vai ter, sim, períodos de dor, tá? Por exemplo, quem tem gota, a gota está relacionado com alimentação também, e quando o paciente está atacado, né, atacado entre aspas, da gota, devido ao excesso de ácido úrico, ele vai ter dor em uma determinada articulação, principalmente ali no hálux, que é o dedão no pé, às vezes no cotovelo. Então, assim, existe sim esse fator com relação à temperatura, ao tempo frio, à umidade, tá bom? Do ar. Aumenta mesmo, é verdade. Doutor, e a coluna? Bico de papagaio, as dores na coluna, nesse período também piora? Piora, na verdade,
mais a parte muscular, não em relação, a gente já conversou aqui sobre hérnia de disco e tal. Existem alguns artigos, alguns estudos, não são estudos muito que assim confiáveis ou totalmente fidedignos que a gente vai comprovar, isso é uma verdade. Mas existe sim alguns estudos na literatura relacionados com as lombalgias, são as dores lombares, e as dores ciáticas. Quando a gente fala ciática, tem a ver sim com o nervo ciático, então a dor que está descendo para a perna, que tem uma tendência a dar uma piora no período do frio. Mas, como eu falei, não tem especificamente assim nada comprovando. Mas que tem assim, uma certa relação relacionado com o quê? Quando chega o período do frio, André, o que acontece? Principalmente conosco. A gente vai estar mais sedentário, a gente É, vai deixar de fazer atividade física. E então, essa mobilidade muscular, o fato da gente estar mais, como se dizer assim, de uma forma mais aconchegante, querendo ficar mais aconchegante, mais retraído, isso faz com que a musculatura ela fica mais contraída. E quando a gente vai fazer alguma mobilidade, a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai andar, a gente vai se deslocar, a gente acaba desenvolvendo uma dor muscular por conta disso. A gente tem essa baixa mobilidade muscular, essa musculatura vai mais ou menos atrofiando, e aí tem essa rigidez, a limitação muscular. Por isso que também está relacionado com dores nas costas. doutor, mas quais são as principais causas das dores musculares? Então, o principal fator é a gente tem no período do inverno, né, no período do frio, essa baixa temperatura, fazendo com que a gente tenha uma vasoconstrição, né? Os vasos ficam com um diâmetro menor. Com isso, o fluxo sanguíneo diminui. Esse fluxo sanguíneo diminui, a própria musculatura ela retrai, ela contrai. Isso como uma defesa, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Por quê? Porque se o nosso músculo ele ficar, ou esse vaso está mais dilatado, flui mais sangue, a gente perde mais calor para o ambiente, porque o ambiente está gelado. Nós somos considerados animais de temperatura constante. A temperatura é sempre tem uma certa temperatura no nosso organismo. E nosso organismo ele tende a defender isso, fazendo com que o nosso sistema nervoso, captando uma temperatura baixa no ambiente externo, faz com que a gente tenha a manter a nossa temperatura, fazendo o quê? Essa vasoconstrição. E isso acarreta uma constrição também, uma contratura muscular. Dores musculares. É um ciclo. O que nós precisaríamos, teoricamente, a fazer? Justamente o inverso. Bom, ajudar o nosso organismo a não perder tanto calor para o ambiente. Com isso, a gente não vai ter tanta vasoconstrição, ou seja, se agasalhar. Importante. Ok. Outra coisa, a mobilidade. Esse é um dos principais fatores para contribuintes para a melhora. É não ser sedentário. Tentar mantermos. Claro que é difícil quem corre todo dia. Aí chega no inverno, chuvoso, a preguicinha, tal, para poder correr. Ou para poder fazer alguma É, atividade física, né? Então, o principal fator, Rezende, é realmente a gente ter essa mobilidade, a gente praticar a atividade física, a gente manter alguns exercícios, a gente realizar alongamentos. No serviço, por exemplo, às vezes está um ambiente frio, tal, a gente está sempre naquela mesma posição. Então, a postura ergométrica ela é super importante. Por isso, dá continuidade sempre às atividades que já se fazia. E isso é o fundamental. o doutor, o que seria dores no calcanhar e que pode fazer para melhorar? Então, quando a gente fala dor no calcanhar ou as tendinites, né? Geralmente a dor no calcanhar está sendo ocasionada provavelmente por uma tendinite. Na verdade, o que é o tendão? Então vamos entender. Se nós entendemos anatomia, nós vamos entender as patologias. O que é o tendão? Eu sempre comento na consulta, quando o paciente passa conosco com alguma dor, que seja articular, eu sempre procuro explicar para ele o que é tendão e o que é ligamento. O ligamento está unindo dois ossos.
por exemplo, os ligamentos cruzados do joelho, os famosos cruzado anterior, cruzado posterior. Muito bem. Então, entre os dois ossinhos ali do joelho, o fêmur e a tíbia, nós temos ali um ligamento que está juntando esses dois ossos. Ok. Já o tendão é o que liga um músculo num osso. Exemplo, o famoso tendão de Aquiles que está lá no tornozelo. Ok. Esse tendão, ele é uma continuação do músculo. Então, quando a gente tem alguma alteração muscular, muitas vezes reflete aonde? No tendão. Então, a tendinite é uma inflamação do tendão. Tá? Tendinopatia é uma patologia do tendão específica que pode ser, no caso, uma tendinite. Tendinite no punho. Geralmente quem trabalha muito tempo na mesma posição, datilografando, por exemplo, tal. Então, às vezes tem tendinite no ombro, por fazer algum movimento repetitivo. Então, existem movimentos que você vai exigir mais desse tendão, desse músculo, consequentemente mais desse tendão, que pode levar a uma tendinite, é uma inflamação do tendão, tá? Você mencionou em relação aos alimentos, que também influenciam, dependendo da nossa alimentação. Se a gente tiver uma alimentação, por exemplo, rica em vitaminas B, vitamina C, são alimentos anti-inflamatórios, que nos ajudam, nos auxiliam a evitar um processo inflamatório sistêmico, né? Que pode acometer especificamente alguma articulação. Mas tem alimentos também que eles são pró-inflamatórios, vão auxiliar, vão ajudar a inflamação. Por isso, nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que ter não só a parte extracorpórea, no caso, as atividades físicas e tal, mas também intracorpórea, aquilo que nós vamos ingerir que vai contribuir ou não. Então, respondendo a questão da dor no tornozelo, pode ser um processo inflamatório. Tá, pode ser uma patologia específica, precisaríamos investigar. Saber se teve um entorse, se não torceu esse tornozelo, etc. Agora, de repente, uma dor que começou do nada na região do tornozelo, qualquer outra articulação, pode ser um processo inflamatório que precisa ser investigado para saber se é algo sistêmico, uma doença já investigando esse paciente, a gente vai acabar descobrindo, por exemplo, uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, tá? Um lúpus, que é uma outra doença sistêmica, genética e tal, ou se realmente é algo específico ali, por um entorse, por um calçado, ou por algum outro fator específico ali daquela região. Doutor, tem uma amiga nossa que perguntou para dor lombar. Ok. Dor lombar. Tá. Então, a dor lombar a gente chama de lombalgia. Então, a lombalgia puramente ali na região da coluna lombar, ou uma cervicalgia, poderia ser na região cervical, ou uma dorsalgia na região das costas, quando não está associado àquela dor que a gente comentou uma vez, que é a dor que está irradiando para os braços, ou, por exemplo, irradiando para as pernas, geralmente ela é uma dor mecânico-postural, ou seja, uma dor músculo-esquelética. Está relacionado com a parte muscular. E essa dor, geralmente, está associado com uma postura, que pode piorar no inverno? Pode. Por tudo isso que nós acabamos de explicar em relação a vasoconstrição, etc. Tal, pela falta de atividade física, ou seja, o paciente um pouquinho mais sedentário, ele fica um pouco mais sedentário. Então, as dores nas costas, puramente na região lombar, como é o exemplo que foi perguntado para você e para a gente. Então, às vezes, está associado com a má postura, com a posição ergométrica, a falta de atividade física. O que a gente procura fazer no nosso atendimento? Claro, fazer uma anamnese, tirar a história do paciente para saber se tem algum fator que pudesse causar isso. Geralmente a gente associa algum exame de imagem, não necessariamente a gente precisa fazer isso, mas a gente acaba fazendo. Muitas das vezes o paciente quer até um exame de imagem, isso é importante. Então a gente acaba abrindo mão de uma ressonância magnética, de uma radiografia simples, ou até mesmo uma tomografia, para a gente poder fechar o diagnóstico. Realmente não tem uma hérnia de disco, ou não tem nenhuma outra alteração na coluna que justifique essa dor. Então muitas das vezes está relacionado com a parte muscular.
E aí a gente procura fazer o quê? Ó, vamos fazer alguma atividade física, vamos encaminhar para um fisioterapeuta, vamos fazer uma reabilitação, fortalecimento dessa coluna para que para melhorar, né? Às vezes a gente associa alguma medicação, se é um caso de uma dor mais aguda, uma dor mais intensa, a gente associa alguma medicação, às vezes mesmo um anti-inflamatório, para a gente melhorar esse quadro, esse processo inflamatório dessa musculatura, às vezes associado com analgésico, tal, por um período curto, e aí sim, atividade, reabilitar. Está perguntando, dor na ciática, posso fazer atividade física, doutor? Deve. A ciática não é impeditiva da atividade. Claro que se o paciente está com uma dor intensa ou com algo uma dor que está incomodando, nós vamos tratar essa dor, né? Fazer o diagnóstico, saber se aquela dor dele é realmente uma dor do ciático, as costas, por exemplo, se for realmente de uma hérnia, ou se é por alguma outra síndrome, por exemplo, do piriforme, um músculo onde o nervinho está passando ali por dentro. Então, fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, existe o tratamento. Não necessariamente o tratamento, ele é cirúrgico. Já comentamos bastante isso, eu acho legal até, o pessoal está perguntando, muito importante. Então, não necessariamente o tratamento para dor nas costas, não necessariamente ela é de uma hérnia. Mas se tratando da dor do nervo ciático, a maioria dos casos é por conta de uma hérnia. E não necessariamente ela é cirúrgica. Geralmente a gente vai partir de um tratamento não cirúrgico, que nós dizemos um tratamento conservador. E aí sim entra, claro, uma medicação, dependendo do quadro da dor do paciente. A gente vai associar a uma reabilitação da musculatura, trabalhar a musculatura do core, que a gente fala, o pessoal da fisioterapia fala bastante, trabalhar o core, que é o fortalecimento dessa musculatura que forma a base aqui do nosso tronco, e de acordo com a evolução do paciente, sim, entrar com ele com uma fisioterapia, com atividades, deve sim. Já peguei vários pacientes que, inclusive, não foram nem no consultório, foram num pronto-socorro com uma dor intensa, internou, a gente foi avaliar, de imediato a gente otimizou a medicação, então a gente melhorou a medicação para aliviar bem esse paciente, teve alta, seguiu conosco no ambulatório e mesmo no hospital, olhando as imagens de ressonância, a gente observou que realmente tinha uma hérnia importante que justificava o quadro, mas que foi trabalhando o quadro de dor, foi trabalhando a reabilitação e não precisou de um tratamento cirúrgico. O paciente reabilitado, o paciente está bem, ciente que tem uma hérnia, ok, e que precisa fazer sim atividade física para poder fortalecer essa musculatura. Qualquer dor tem que procurar um profissional, né, doutor? Porque se está doendo, não está certo, né? Exato. Precisamos identificar e saber a causa da dor. Isso que é fundamental. Qual é a origem dessa dor? É uma dor muscular ou é uma dor neurológica? Ou é uma dor, essa dor muscular é por postura, é por um processo inflamatório? Muitos pacientes às vezes nos procuram, André, e com um quadro de uma dor às vezes aguda. Ó, doutor, eu fui pegar um objeto, um simples movimento que ele fez, ele falou que travou, é o que eles falam para nós, né? Ó, doutor, eu travei minha coluna. Alguns, inclusive, falam, doutor, ó, tô passando com você hoje porque eu tive no pronto-socorro há uma semana que eu estava travado, inclusive teve que vir o SAMU me socorrer, etc. Tal. Ou algum familiar teve que levá-lo para o pronto-socorro porque não conseguia andar, realmente travou. E realmente acontece isso no período do inverno, que o sedentarismo é maior, tudo aquilo que a gente acabou explicando, e isso pode intensificar. E algo que a gente não está percebendo pode estar acumulando. Aquela falta de atividade, o músculo vai atrofiando, o músculo vai ficando menos móvel, mais rígido, menos flexível. E aí vai fazer algum movimento, pimba, dá a crise. Doutor, todas essas dores que você acabou de falar, a obesidade piora muito também esses quadros, A né? obesidade ela contribui pelo seguinte fator: um paciente obeso, ou seja, acima do peso, ele está me dizendo que ele é sedentário. Dificilmente um obeso ele pratica atividade física e isso, querendo ou não, olha um exemplo: gestante. A maioria da gestante possui dor nas costas. Por quê?
Porque à medida que vai crescendo o abdômen pela gestação, ela tende a jogar o corpo para trás por conta da gravidade para tentar equilibrar esse peso na frente. E isso ela acaba sobrecarregando determinados grupos musculares nas costas. E ela não estava preparada, não estava acostumada. Minha cunhada, por exemplo, ela faz crossfit. Ela não tem pouca dor nas costas. Ela já é uma pessoa que ela vem da atividade física. Então, por isso, a orientação à gestação não é uma doença. Então, o paciente pode praticar atividade, claro, com moderação, com acompanhamento, com uma supervisão. Então, assim, o obeso, ele tem já aquele aumento abdominal. E ele, querendo ou não, isso faz com que force mais alguns grupos musculares e o paciente pode ter. Não quer dizer que todos tenham, mas aqueles que têm é por conta disso. Tá? Doutor, no frio, qual as dores que pode fazer compressas quentes, tomar um banho quente? Qual as dores que ajuda a melhorar? E quais dores que não deve fazer compressas quentes? Assim, quando a gente tem um processo inflamatório, se é uma de um paciente que ele já sabe que ele tem um diagnóstico, por exemplo, de uma doença reumatológica, por exemplo, que é as custas de um processo inflamatório articular, seja cotovelo, seja joelho, seja quadril, né, ombro, o ideal é a gente fazer uma ação anti-inflamatória. O gelo, ele é um agente anti-inflamatório. Então, o que a gente procura fazer muitas das vezes? Localmente, muitas das vezes, tem paciente que ele melhora com o gelado. Porque o gelo é um anti-inflamatório. Um paciente, quando cai, quando bate alguma coisa, o braço, etc., na musculatura, a gente costuma colocar o gelo local. Porque o gelo, naquele momento ali, ele vai ter uma ação analgésica, vai diminuir ali processos inflamatórios e tende a alguns casos a melhorar. Então, assim, o que a gente observa na nossa prática clínica? Tem paciente que muitas das vezes ele melhora com o calor e tem outros que melhoram com o frio. Não tem algo que assim que é obrigatório. Se o paciente tem, por exemplo, uma contratura muscular, o paciente teve um quadro, uma crise de dor, um torcicolo, por exemplo, a musculatura está rígida, eu preciso relaxar essa musculatura. A gente geralmente usa o quente. Quando é uma dor articular, geralmente a gente associa o gelado, entendeu? Que é uma coisa aguda. Mas precisa investigar. Acupuntura, doutor, quando as pessoas devem fazer ou a acupuntura pode ser um complemento nesse qualquer tratamento? Eu vou muito de acordo com o paciente. Por quê? Porque na nossa prática clínica, o que nós percebemos? Tem paciente que se dá muito bem com a acupuntura e tem paciente que fala que não teve melhora nenhuma, independente do tratamento, independente para o que é o tratamento. Se é uma dor articular, se é uma dor muscular, se é uma dor para o nervo ciático, se é uma dor de lesão propriamente dita. Então, o que a gente percebe? No meu caso, eu sempre ofereço, sim, se o paciente quer tentar um tratamento também com acupuntura, mas eu sempre associo com alguma outra terapia, própria medicação, com acupuntura, ou eu associo a fisioterapia ou a qualquer outra das modalidades da fisioterapia, né? Embora a quiropraxia não é diretamente uma fisioterapia, o RPG não é uma fisioterapia, mas para o paciente, às vezes, ele entende que é, então eu considero terapias, tratamentos. Então, eu sempre associo um desses tratamentos com a acupuntura. Dificilmente eu passo a acupuntura isolada. Mas, opa, é uma terapia, é uma tentativa que eu acho totalmente válida. Tá. O importante é procurar um profissional quando está com dor. Perfeito. Mas o que você pode orientar para as pessoas que elas estão pedindo para, no frio, ajudar a amenizar as dores? No caso, o que a gente falou em relação ao frio? Tem essa vasoconstrição. Então, se o paciente está com aquela dor articular naquele joelho, está com uma dor que ele percebeu que porque diminuiu a temperatura, está com aquela dor, coloca o quente. Então, é quente.
Ah, o paciente percebeu que ele está com uma dor muscular, uma dor lombar, que parece que a musculatura está mais rígida. Coloca o quente, tá? Então, percebeu que aquela dor que iniciou, poxa vida, foi porque eu levantei logo cedo, assisti logo essa dor, logo de manhãzinha, que está um frio, mudou o tempo. Poxa, eu não costumo sentir essa dor. Tenta aquecer aquela região, porque aquecendo a região, a gente vai ter o aumento uma vasodilatação, né? Os vasos dilatam e tem mais fluxo sanguíneo naquela região. Então, às vezes o paciente tem uma melhora. As pessoas estão pedindo para você falar um pouco mais sobre fibromialgia, doutor. Fibromialgia é uma doença sistêmica. Não tem uma causa específica, ela é uma doença genética. Alguns pacientes têm essa predisposição. Não tem assim um exame específico. Vou fazer um exame para saber se eu tenho fibromialgia. Não, você tem alterações nas algumas células que a gente diz que são células de fatores reumatológicos que podem predispor ou podem anunciar para nós que esse paciente tem um quadro fibromiálgico. E esse quadro fibromiálgico geralmente acomete dores articulares. Não é uma artrite. É uma dor que a artrite geralmente acomete as articulações. A fibromialgia não. Ela pode dar uma dor, por exemplo, na região dorsal, na região cervical. Pode acometer também as articulações. O paciente, muitas das vezes, a gente fala que o paciente ele é poliqueixoso. Né? Por quê? Porque ele se queixa de várias regiões do corpo com dor. E ele refere que, muitas das vezes, tem períodos que ele está com uma dor mais forte, mais intensa, uma determinada região, ou, de repente, ele fala que teve uma melhora. O famoso está em crise ou não em crise. Geralmente, esse paciente ele tem dor sempre. Sempre que ele passa no consultório, ele refere, doutor, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Então, assim, a gente costuma tratar esses pacientes com medicações para dor crônica. Então, são remédios, não digo tarja preta, mas são remédios controlados, que às vezes o paciente faz uso contínuo. E muitas vezes a gente tem que ajustar essas dosagens dessas medicações específicas para cada paciente. Tem paciente que vai tomar um único tipo de medicação uma vez por dia, mas vai tomar sempre. Tem paciente que precisa tomar, às vezes, 2 doses no dia, 3 doses, ou associar essa medicação com outras medicações. Por exemplo, a gabapentina, pregabalina, duloxetina. São medicações que nós utilizamos, tanto o reumatologista, que trata, geralmente é o que mais trata essas doenças, quanto nós também, médicos da dor, nós também tratamos esses pacientes com essas medicações, porque elas estão relacionadas à parte neurológica também, sabe, André? Então, pacientes com ciática, a gente trata também com essas medicações, e às vezes o paciente evolui bem. E que melhora também, dá um equilíbrio emocional, né, doutor? Também Ao tá, mesmo tempo, né? Principalmente, André, já que você falou da parte emocional. Então, tem pacientes que às vezes ele passa por algum estresse emocional, piora a dor dele. Às vezes tem paciente até que Sim. piora a dor ciática, por exemplo. Mas por um estresse emocional, o estresse seja ele no trabalho, seja ele na família, enfim. Esses estresses emocionais pioram, sim, esse quadro neurológico ou esse quadro de dor, tá? Nossa amiga Terezinha está perguntando se existe algum tratamento para dores sem ser corticoide. Tem. Essas medicações que eu mencionei, gabapentina, a duloxetina, a gabapentina, duloxetina e pregabalina, por exemplo, não são corticoides, não são analgésicos, não são anti-inflamatórios. Eles atuam na cascata da dor neurológica. Não é corticoide, tá? Embora o reumatologista ele trata bastante essas doenças reumatológicas com corticoides. Por isso o paciente às vezes incha, não é que ele fica gordo, ele incha, porque o corticoide ele faz reter líquido. Tanto é que a gente trata alguns pacientes com dor ciática com um corticoide, mas por um período. A gente faz um tratamento, a gente começa com uma dosagem maior e vem diminuindo essa dosagem até acabar o tratamento, que dura às vezes 28 dias, que a gente chama de cascata de corticoide.
paciente às vezes reclama. Eu até já falo para ele, ó, você vai me xingar depois. Mas por que eu tô não? Você vai ver. Então, principalmente as mulheres, porque realmente incha, ficam com uma bochecha um pouco mais inchada, tal, mas é um período. Claro que esses pacientes com lúpus, pacientes com artrite reumatoide, que fazem uso de medicações corticoides por um período maior, esses pacientes, infelizmente, não tem outro tratamento assim específico. Acaba tendo que ser o tratamento corticoide mesmo. Mas dependendo da dor do paciente, a nossa amiga que falou aí, não necessariamente a gente vai A, tratar com a corticoide. Terezinha. Terezinha, não necessariamente Terezinha, É. tratar com corticoide. Pois é, doutor. E outra coisa, automedicação não, gente. Essa Opa, medicação que o doutor falou, tudo tem que passar num profissional para ele ajustar a dosagem para cada um e para ver qual deles é o mais indicado, né, doutor? nada disso de, eu tenho aqui que o meu remédio já passou, vou passar para minha vizinha porque eu acho que a dor dela é igual à minha, vamos ver se melhora. Nada disso. Até porque se ela quiser dar continuidade no tratamento, vai precisar dar uma receita especial. E aí tem que passar para a gente. Não adianta, não adianta. Tem que passar no especialista, tem que ser avaliado, tem que ser feito o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico vai ser feito o tratamento. Seja ele com qual medicação for, se vai fazer terapia, se vai fazer acupuntura, etc. tal, se vai fazer por um período, se vai fazer por um longo período, se vai precisar, de repente, uma intervenção do tipo uma infiltração para melhorar o quadro de dor, ou se, de repente, vai precisar de um tratamento cirúrgico. Ó, sumiu seu som agora. Oi, A voltou? Voltou? codeína. Voltou, André? André? O som do doutor cortou agora. Voltou? Voltou? Volta o seu som. Sai e volta novamente, doutor, para a gente Tá dar uma bom. finalizada, pode ser? Tá. Ó, gente, a codeína também, precisa ter muito cuidado, não pode ficar tomando assim. Tem pessoa que altera a pressão arterial, tá? Ela é indicada para dor, sim. A codeína, durante muito tempo, ela foi usada para tosse também, tá? E depois descobriu que ela alivia dores crônicas, dores fortes, mas ela tem várias contraindicações, tá? Vamos saber do doutor aí. Só um momentinho. Deixa eu ver. Tentando novamente. Deixa eu ver. Doutor, está entrando novamente. Doutor Alisson, vou passar os contatos dele para vocês, tá? Cidinha, Estela, Sinhá, Magalhães. Deixa eu ver aqui se o doutor já entrou. Está aqui de novo. Maravilhoso, né? Doutor Alisson, grande profissional, excelente ortopedista. André. Voltou, doutor. Então tá Tá. ótimo. Doutor, a codeína. A codeína, durante muitos anos, no passado, era muito usado para tosse. Depois se descobriram que ela ajuda a aliviar dores, mas ela tem que ser cuidado também, só com receita, porque ela também tem várias contraindicações, né? Na verdade, a codeína, ela é um derivado, é um opioide, né? Um analgésico opioide, derivado da morfina. Então, é um analgésico Sim. forte. Então, geralmente a gente associa para as dores os analgésicos simples, de pirona, novalgina, etc. tal. E aí, dependendo da dor do paciente, a gente vai escalonando, a gente vai entrando com ou associando medicações analgésicas mais fortes. O próprio Tramal ou Tramadol, tá? E aí a gente até pode chegar na codeína, né? Que, por exemplo, o Tilex, né? Tem associado tem a codeína, que na verdade é Codeína. analgésico, é para dor forte. O pessoal Uhum. o pessoal, os colegas oncologistas usam muito. Por quê? Porque pacientes oncológicos, eles sentem muita dor. E o paciente muitas vezes faz uso quase que contínuo, meio que um uso crônico. Claro que o médico procura e orienta bem o paciente a tentar mesclar, usar por um período, depois dar uma diminuída, tal, mas com supervisão. Você falou isso que tem que se falar, é com supervisão, tem que ter a orientação do médico, tal. Então, precisa entender por que eu estou utilizando a codeína. Por que eu estou utilizando a codeína? O paciente está com dor. Mas por que ele está com dor? Qual que é a causa da dor? Porque tem uma baita de uma hérnia. Muitas das vezes, essa hérnia vai ter que ser tratada com uma cirurgia.
Ou, de repente, essa outra patologia desse paciente, eu vou ter que associar outras medicações para ajudar a tratar. Porque, por exemplo, também com paciente com fibromialgia, não adianta eu tratar ele só com analgésico. Eu vou ter que associar alguma medicação para ajudar a tratar essa patologia dele. Senão, a codeína vai estar tratando só dor, somente. É, Entendeu? remédio para dor faz efeito um período, mas não trata, né, doutor? Então tem que entrar com a medicação junto Isso! para tratar, né? É Perfeito, verdade. André. Não trata. É, Simplesmente remedia, o famoso, né? Então a gente precisa é. prevenir do que remediar. Porque se ficar só remediando, né? Só a medicação, a gente vai estar tratando só a dor e não vai tratar a causa base. Por isso é importante a gente fazer o diagnóstico. Para fazer um tratamento direitinho, bacana, procura o doutor Alisson. Como é que elas marcam com você uma Aqui, consulta, ó que eu doutor? preparei aqui, André, ó. Dá uma lidinha aí, ó. Olha que Dá para ler? Dá para maravilha! ler? Dá para ler aí, André? Mas não, acho que para mim está de cabeça para baixo. Cabeça para baixo? É, Ó, vir, ou não? deixa eu me ver aqui, ó. Peraí. Ó. Aí. Ó. Agora sim! Ó. Agora sim! 995080022. Esse é o Isso. WhatsApp, né? Isso. Ó, Esse é o telefone da clínica, tá? da clínica. E embaixo Onde tá o meu fica? No Instagram. ABC, doutor? Oi? Regional, Hospital Regional do ABC, São Não, Paulo, na verdade eu trabalho consultório na São região. Caetano do Ó, Sul. eu trabalho na região do ABC, em alguns hospitais do ABC e em São Paulo, tá? Tenho meu consultório em São Caetano do Sul. Então, esse é o telefone que eu estou passando aí, é o telefone da nossa clínica. E embaixo está o meu Instagram, Tá. dr.alisson, dr.alisson. Então, de repente, alguém tá, você mora aí, você atende seu consultório em São Caetano. Mas a gente atende alguns hospitais em São Paulo. De repente, liga, fala com a nossa secretária, que ela orienta direitinho, sem problema nenhum. Tá bom? E São Caetano é quase um bairro de São Paulo hoje, é tão Mas perto, né, O doutor? ABC Paulista, já tive, graças a Deus, assim, né, pacientes vindo de Osasco, vindo de Guarulhos, que teoricamente é oposto à região do ABC. É Sim. oposto à região do ABC. Só que assim, dependendo do horário, a gente tem uma flexibilidade na nossa agenda, a gente atende pacientes aí do São Paulo inteiro. Tá chovendo aí, doutor? Rapaz, eu não estou em São Paulo, não. Ah, não tá não? Eu não estou nem no Brasil. Eu não tô nem no Brasil. Mas você é muito chique. André, eu vim fazer É. um curso. Eu estou aqui em Dublin, na Irlanda. Ai, que legal, Minha doutor. Que irmã, bom. minha irmã mora aqui, já tá aqui há Sei. 8 anos, e eu vim fazer um curso para cá. Então, devo ficar aí mais um período, mas logo, logo estou voltando para o Brasil. E aí, como teve sua live, inclusive agora aqui é 00:30. Nossa, ó, é só um amigo mesmo para fazer isso, não é? Isso. Doutor, muito obrigado. Olha, Isso, mas André. vocês podem ir lá ligar e já agendar uma consulta com o doutor. Quando ele voltar, você vai consulta com ele. É Perfeito. Qualquer 011 dúvida, 011 9 9 9. 9508 Isso. 0022. Perfeito. Doutor, e consulta online? Fazemos também. Fazemos. Inclusive, na pandemia, né, André, cresceu bastante os atendimentos em home office. Na verdade, descobriu-se um novo trabalho, né? Uma nova modalidade. Então, muitas empresas e nós, na medicina, não foi diferente. Então, a gente atende bastante, não tão não mais que presencial, mas a gente, de vez em quando, a gente faz assim, uns atendimentos online, principalmente pacientes acamados, pacientes, às vezes, que têm dificuldade de locomoção. Muitas das vezes, claro que, para nós, eu que sou ortopedista, eu que sou especialista em coluna e em dor, é importantíssimo para a gente fazer o exame físico, tá? Mas muitas das Com a vezes, mão, quem está do com outro a mão no lado, paciente, né, doutor? É. exato, exato, eu tenho problema no paciente, eu tenho que ver esse paciente, entendeu? E é ver com as É. mãos, e é ver com as mãos.
mas muitas das vezes esse paciente que às vezes, pelo menos uma orientação, o familiar que está do outro lado, faz às vezes uma parte para a gente que já nos auxilia, pelo menos a dar uma orientação, a pelo menos falar o seguinte, ó, então, quando você retornar, vamos retornar no presencial, mas já tenta fazer já um determinado exame, a gente já consegue já fazer alguma orientação prévia para esse paciente, seja ele um paciente mais idoso, ou seja mesmo um paciente que às vezes está a uma certa distância, ou até mesmo em outro estado, e a gente procura dar sempre um suporte de alguma maneira. O que não pode é esse paciente não ter uma orientação. Então, o mínimo que a gente consegue fazer, de repente, através de um atendimento online, a gente procura fazer e, claro, dependendo do caso, ó, preciso te ver. Então, no retorno, você vai passar aqui na minha clínica, você vai passar comigo, em algum lugar, etc. tal, para a gente poder examinar. Doutor, e a sua irmã foi para aí tem muitos anos já? Tem 8 anos. 8 anos que não havia. Legal. E gosta de viver aí? Rapaz, ela ama aqui, ama aqui. E aqui é o seguinte, aqui em Dublin, é uma experiência diferente para mim. Eu já viajei até para outros, mas para cá, para essa região, eu nunca tinha vindo. É um país muito acolhedor, assim. Eu estou achando bem bacana. E está no verão deles aqui. Só que o verão deles aqui, André, é 10 graus, 9 graus e venta bastante. E o tempo aqui é assim, às vezes amanheceu com sol, daqui a pouco garoa, tá parecendo São Paulo, terra da garoa. Então, aqui chove, não é aquela chuva tempestade, não. É garoar, de molhar o bico do sapato, sabe? A ponta do sapato. Mas assim, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Em relação ao frio, etc. Tanto é que eu estou aqui porque o ambiente que eu estou aqui está aquecido. Mas estou procurando fazer um alongamento, procurando fazer uma atividade, tá? Para a gente não ficar sedentário, porque isso é fundamental. Então, o resumo que eu acho importante dessa live nossa período do frio, temos que manter a atividade, fazer os alongamentos. Se caso tiver uma dor, procurar um especialista para que possa ser orientado, para que possa ser feito um exame adequado para fazer o diagnóstico. Se é uma doença reumatológica, tem que ser feito alguns exames. Então, assim, o importante é procurar um especialista, não fazer uso por conta própria de medicações que você acha que possa ser que melhore ou que é o tratamento. Eu acho que isso é o fundamental. Fazer atividade. Doutor, e é um perigo tão grande que as pessoas que têm todas essas patologias, né, e vai tomando por muito tempo anti-inflamatório pela cabeça. Vai tomando os Voltaren da vida, os Catafran, e eles são tão perigosos que pode provocar uma hemorragia intestinal, uma hemorragia estomacal, né? Então as pessoas têm que ter critério, né? Isso, que são as úlceras gástricas, pode até fazer uma úlcera perfurada, e aí pode complicar. O uso né, intenso aí do anti-inflamatório pode causar alguma lesão renal, que isso é grave. De repente tem paciente que acaba evoluindo até com falência renal, tem que fazer diálise. Claro que o muito triste. Contínuo, mas é importante ter ciência disso, ou até mesmo uma intoxicação medicamentosa mesmo, né? E a pessoa fica tomando e não procura tratamento, gente. Não faça isso. Ó, se quer marcar um horário, fazer um tratamento direitinho, não importa onde você mora, entra em contato lá na clínica do Dr. Alisson. 011 99508 0022. Tá aí, ó. 011 99508 0022. Ó, e acompanhe o doutor nas redes sociais, doutor Alisson. Isso. Doutor Alisson. Doutor, um abração na irmã aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, André. Estou à disposição sempre, independente de onde estiver. A gente... Você é sensacional. Obrigado. Tá, obrigado pelo companheiro. Abraço pela participação. Aí. Eu vi que minha esposa entrou, a Gabriela. Tô com saudade. Beijo. Gabriela, é isso mesmo. E todos que estão aí no Brasil. Mas logo estarei de volta. Obrigado. Um abraço para a Gabriela. Boa noite. Até mais. Boa noite. Fica com Deus, gente. Amém.